Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o André Rodrigues e para quem não me conhece, prazer, eu sou o André Rodrigues. Nossa viagem de hoje será para a França, onde estudaremos o governo de Luís XIV, de 1643 a 1715. Você sabe quem foi Luís XIV? Foi o principal representante do absolutismo na França. Segundo Perry Anderson, no livro As Linhagens do Estado Absolutista, ao contrário de seus antecessores, Luís XIV recusou a figura de um primeiro-ministro, tributou a nobreza, criava leis, julgava os outros, possuía autoridade religiosa e jamais convocou o parlamento. Ele se achava o sinistro. Esse elevado poder em suas mãos pode ser resumido numa frase que supostamente o rei teria dito: "O Estado sou eu". Como uma forma de tentar representar o brilho e esplendor tanto dele como de seu reino, Luís XIV se autoproclamou como o Rei Sol. Nossa, tá quente aqui hoje? Caramba, que temperatura! Ele gostava de dizer que, da mesma maneira que todos os outros corpos do sistema solar giram ao redor do Sol, tudo na França gira ao seu redor. Era uma forma de demonstrar aos seus súditos que seus poderes eram ilimitados. É de mais de 8.000! Mais de 8.000?! Não existe vida no planeta Terra sem o Sol. Da mesma maneira que não pode existir uma França poderosa, estável e próspera sem mim, dizia ele. Ele se apresentava como a representação de Deus na Terra, importante para a vida das pessoas, assim como o Sol. Segundo Peter Burke, o título de Rei Sol dado a Luís XIV tinha uma dupla pretensão: celebrar qualidades atribuídas ao monarca e elevá-lo a uma condição mitológica. Segundo Peter Burke, da mesma maneira que o Sol podia ser observado do amanhecer até o pôr do sol, Luís XIV permitia aos cortesãos assistirem a todas as etapas de seu dia, desde o momento em que acordava, que fazia refeições, até a hora de dormir. Luís XIV sabia que a sua reputação dependia de feitos grandiosos. Gente, feito bom não é feito pequeno, é feito grande. Uma das mais importantes criações de Luís XIV foi o Palácio de Versalhes em 1664. De acordo com Peter Burke, Versalhes servia como um cenário para a ostentação de seu poder. A construção do Palácio de Versalhes contribuía para enaltecer ainda mais a grandiosidade do rei. O palácio foi criado com 700 quartos, 352 chaminés, 67 escadas, 2.153 janelas, 12.000 lareiras, 700 hectares de parque, 51.210 metros quadrados de área construída. Você deve estar se perguntando, mas professor, por que um palácio tão grande? Eu te digo, em termos de propaganda, um palácio é o símbolo de seu proprietário, uma demonstração de seu poder, uma autorrepresentação. Um palácio grandioso fazia as pessoas entenderem que o poder do rei era equivalente à magnitude da sua residência. André, Luís XIV era um rei totalmente absoluto? Claro que não! Luís XIV não era tão poderoso assim. Aí você deve estar se perguntando, então por que quase todos os livros de história colocam ele como um super rei absoluto? O rei Luís XIV teve a sua imagem pública fabricada por um conjunto de estratégias que visavam criar uma imagem grandiosa do rei. Escritores e artistas responsáveis pela fabricação e difusão de sua imagem não buscavam mostrar Luís XIV como ele realmente era, mas como os franceses deviam acreditar que ele fosse. O governante deve ser apresentado como superior e mais capacitado, diferenciando-se dos governados. No entanto, segundo Peter Burke, havia incômodas discrepâncias entre a imagem oficial do rei e a sua realidade. Luís tinha 1,60 m de altura, era calvo e fedia horrores.
Aos 50 anos, ele perdeu quase todos os dentes e andava pelo Palácio de Versalhes de cadeira de rodas. A imagem decadente do rei precisava ser escondida. Ele possuía muitas perucas que escondiam a calvície, perfume para esconder seus maus odores, sapatos com salto alto que compensava sua falta de altura, roupas com fios de ouro e botões de diamante para desfocar os olhos dos observadores. Já dizia Norbert Elias, a roupa tem um papel fundamental no processo de representação na sociedade de antigo regime. A vestimenta, ao adornar o corpo político do rei, escondia os defeitos do corpo pessoal de Luís XIV. Segundo Peter Burke, havia imagens visuais fabricadas, não reais, de Luís XIV, tanto em pintura, bronze, pedra, tapeçaria, madeira e até em cera. Galera, as imagens de Luís XIV eram carregadas até mesmo em procissão, como a imagem de um santo. Dar as costas ao retrato do rei era uma ofensa tão grave quanto dar as costas ao próprio rei. Deborah Frasquet me ensinou que o objetivo maior desse processo de construção da imagem real, de exaltar Luís XIV, perpetuou no imaginário coletivo a figura do rei como um símbolo de luxo, de poder e refinamento. No entanto, toda essa intensa propaganda faz com que alguns historiadores especialistas, como Peter Burke, nos alerte para a ausência de tanto poder, para a existência de uma certa fragilidade do poder de Luís XIV. Com certeza, mas olha só, gente, com certeza, o Rei Sol não era tão poderoso como ficou caracterizado nos livros. A necessidade dessa intensa manipulação é explicada pelas diversas crises pela qual seu governo passou, como, por exemplo, as frondas, que foram revoltas populares lideradas pela nobreza que buscavam limitar os poderes da monarquia. Segundo Robert Darnton, no livro O Diabo na Água Benta, apesar de toda a propaganda, não passaram despercebidas algumas imagens depreciativas do rei. Usando pseudônimos e permanecendo anônimos, seus opositores esculhambaram com o monarca. Não o interpretavam como sol, mas como opressor, tirano e ilegítimo. De acordo com Perry Anderson, no livro As Linhagens do Estado Absolutista, o termo absolutismo é uma denominação imprópria. Vários historiadores como Simon Schama, Antônio Manuel Espanha e François Furet discordam da ideia do termo absolutista. O rei, para governar, teve que desenrolar com um monte de gente. Caso contrário, seu governo ia babar. O termo absolutismo precisa ser relativizado. Devemos enxergar múltiplos espaços de poder em concorrência com o próprio rei. Nenhuma monarquia ocidental na Idade Moderna gozava de poder absoluto sobre seus súditos. Nunca houve, nesse período estudado, um rei tão poderoso assim, nem o rei Luís XIV. Segundo André Courvoisier, o soberano não era proprietário de seus súditos. Ele devia respeitar sua liberdade e os seus bens. O rei era obrigado a respeitar as autonomias das cidades, das províncias, os direitos adquiridos como franquias, privilégios, isenções, corporações de ofício, as tradições, as normas religiosas, os costumes e também as leis. Além disso, era obrigação do monarca consultar as assembleias dos estados dos reinos sempre que havia momentos de grave conjuntura como crise política e crise econômica. A historiografia mais recente afirma que tal poder, embora centralizado e forte, em geral era limitado pela tradição, pelos costumes e, em alguns casos, pela existência de parlamentos e ministros com poder de decisão. Teve ministro que falou com o rei de maneira forte, firme. Ué, rei, tá boladão você, hein? Mas segura aí, meu irmão. Que história é essa? Calma, segura tua bola. Segundo Catherine Berens, os monarcas eram educados na crença de que deviam respeitar as leis. Caso contrário, se não os fizessem, os seus súditos poderiam não ter direito de resistir contra eles, mas acabava provocando a fúria de Deus.
E poderiam ser considerados como déspotas. E Luís XIV, em alguns momentos, também foi considerado. E aí? Aproveitou essa viagem? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos e se você tiver alguma sugestão para as próximas aulas, deixa aqui nos comentários. Então, galera, é só isso. Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até o nosso próximo vídeo.